Vanguarda Comunidade. Olá, o Vanguarda Comunidade deste domingo volta a falar de sexualidade. Só que desta vez vamos entrar no tema pela porta da ética e da afetividade. Mais precisamente, quero inserir nesta entrevista uma palavrinha que não faz parte das nossas conversas habituais. Eu me refiro à bioética. O que é isso? De que forma é possível unir no mesmo ambiente ética e sexualidade? Vamos conversar sobre isso com a doutora Elizabeth Kipman Cerqueira. Ela é ginecologista obstetra de Jacareí, mas sua obra tem reflexos em todo o país como defensora da vida em todos os seus aspectos. Tem sido convidada para falar até no Supremo Tribunal em Brasília a respeito dessas causas tão polêmicas que vêm sendo discutidas no Congresso Nacional a favor da vida, aborto de anencéfalo, questão das células-tronco, que inclusive já fizeram com que Elizabeth viesse até aqui o nosso programa. Eu tenho em mãos, Elizabeth, um livro que foi organizado por ti. Eu vou mostrar aqui aqui, ó. Sexualidade, Gênero e Desafios Bioéticos. Um livro maravilhoso que me chegou às mãos. E eu tive a possibilidade de ler o livro, sobretudo a parte que te cabe na sua reflexão. E é onde você coloca, me permita falar você aqui nesse programa, em favor da nossa intimidade já conquistada nos programas anteriores e a respeito da abordagem do tema sobre a questão das células-tronco, que foi o nosso programa. E agora a questão dos desafios bioéticos. Antes, um pouco a respeito da sua ida até Brasília para falar a respeito do aborto de bebês anencéfalos. Como é que foi essa discussão? Como é que foi a sua opinião? Por que você foi lá? Aliás, você falou assim, defensora da vida, né? Em todos os aspectos. Eu acho que o importante é ter certeza que eu assumo junto com um grupo, eu não sei, né, como percebo que muitos promotores do meio de comunicação também, embora com enfoques diferentes, eu acho que nós temos que defender a pessoa humana. Você quis me incluir nesse meio aí, pode me incluir, viu? Pode me incluir. Então é isso. Porque sou defensor da vida sob todos os aspectos também. E da pessoa humana. E da pessoa humana. Então, e nós, lá, quem foi na defesa da criança portadora de anencefalia, foi porque foi defendendo a pessoa humana e defendendo a pessoa da mãe também. Porque fazer o aborto provocado não anula o fato dela ser mãe de uma criança que estava em gestação, que provavelmente vai viver muito pouco, se nascer com vida, viverá uma vida muito de prazo reduzido, mas ela é mãe daquela criança, ela tem que ser defendida também. Né? É que muitos dizem que a criança anencéfala não vai viver por longo tempo, vai morrer logo, então, para evitar sofrimentos de toda a família, é melhor se fazer o aborto, uma vez identificada a situação. Mas diante de uma postura em que se quer preservar a vida, o pensamento é diferente, né, Elizabeth? Diferente, porque a gente preservar a vida não a qualquer custo. Então, uma criança portadora de anencefalia não deve ser colocada numa UTI, entubada, mantido o coração batendo artificialmente. Mas nós não devemos ter medo da morte natural. Não devemos ter medo dos cuidados paliativos. Não devemos ter medo de encontrar um sentido mesmo na dor que nos atinge. Então, nós podemos encontrar... Inclusive, aprender com ela, né? Aprender com ela. Para amadurecer profundamente. As pessoas fogem desse amadurecimento. Entrando aqui no contexto do livro, que foi organizado por ti, alguns autores participaram, né? Eu vi que há algumas pessoas, Ieda e outros que escreveram também. Como é que foi? De onde partiu a decisão de falar sobre sexualidade num momento tão importante como esse que nós estamos vivendo, em que a busca de respeito às diferenças, os homossexuais buscando ocupar o seu espaço justamente na busca dessa identidade e do respeito à condição emocional que eles têm encontrado, as opções que tomaram. Dentro desse contexto todo, surgiu um livro como esse. Isso. Me parece que ele foi resultado de um congresso que vocês fizeram no norte do país. Nesse congresso existiam elementos de 2 centros de bioética. O Centro de Bioética da Amazônia e o Centro Interdisciplinar de Estudos Bioéticos, que é nosso, de Jacareí. Os 2 centros têm um modelo de bioética, porque existem diversos modelos, um modelo de inspiração personalista.
E então, depois, se der tempo, eu falo Mas que eu é quero, isso. já ainda, vamos começar a falar disso, Certo. de o que é a bioética, para o nosso telespectador entender. Certo. Então, conversando sobre isso, veja, a bioética, qual é o campo da bioética? Isso. É tudo aquilo que interessa a pessoa. Então, inclui tudo aquilo que age diretamente na pessoa e no meio ambiente. Foi assim que surgiu a bioética. Incluindo aí as questões de gênero e as questões da sexualidade. Porque baseado nisso também você tem uma série de consequências de fertilidade, até de planejamento familiar, de controle de natalidade, de resultado disso no meio ambiente. Então você tem todas as coisas relacionadas. Inclusive, logo no começo do livro, há uma preocupação da Elizabeth em fazer... facilitar a nossa entrada na leitura do livro. Ela define os vários tipos de abordagem da bioética, né? Umas abordagens mais imediatistas, mais pragmáticas, e outras que contemplam uma questão ética transcendental. Só para o nosso telespectador entender, nós vamos terminar esse primeiro bloco falando disso. Um conceito de bioética, então, com o qual os autores trabalharam o todo dessa obra. Isso, muito bom. A bioética em si é a ética da vida. Então, nós temos modelos que priorizam. A maioria dos modelos usam princípios, né? E esses princípios são da beneficência e não maleficência, ou seja, fazer o possível para beneficiar e não prejudicar, o princípio da autonomia, da liberdade, que isso cresceu muito no último século, principalmente no final do século passado. Antes, o médico dizia, quem resolve sou eu, quem fez medicina sou eu que sei o que é melhor para você. Agora, muito adequadamente, se procura ouvir, e a paciente tem direito a ouvir e omitir sua opinião. Então, existem princípios de liberdade, autonomia, de beneficência e não maleficência, de preocupação, de justiça social e de uso do bem público para a saúde. Então, são princípios dentro da bioética. E os diferentes modelos de escolas de bioética usam ou esses princípios sem priorizar nenhum, ou priorizam algum. E a maioria tem priorizado a liberdade. Então, entram modelos de um liberalismo, às vezes, muito radical, onde o liberalismo individual daí fica difícil de ser administrado numa sociedade. Então, caminha para uma resolução daquilo que é bem pela opinião pública, que muitas vezes não é esclarecido. É sobre isso que eu quero falar contigo, mas no nosso próximo bloco. Daqui a pouco nós vamos voltar com Elizabeth Kipman Cerqueira falando a respeito dessa liberalidade exagerada que pode interferir na qualidade da nossa vida em comum. Até já.